Olá, querido irmão, saudações na graça, paz e prosperidade de Cristo a todos vocês. É um prazer mais uma vez tê-los conosco. Quem nos fala é o pastor Eduardo Cassiava e através deste vídeo nós vamos tratar o tema Governo Político, Bíblia e Deus, entendendo os planos divinos e como o homem vem se corrompendo. Antes de dar andamento, eu lhe convido a dar seu like, seu joinha, a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, nos ajudar a chegar a 1000 inscritos. Conto com a sua ajuda. Também tocar o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Hoje nós vamos entender como surgiu a teocracia, que vem de duas palavras dos originais, e não está na Bíblia, mas é da Grécia Antiga. E a teocracia vem comentada por Flávio Joséfo, porque não está essa palavra na Bíblia, mas Joséfo aplica ela para se direcionar ao tema Moisés, Deus e governo. Duas palavras, a primeira é Theos, que se discerne como Deus, a segunda é Klateu, que é governo ou governar, ou seja, Deus governando. Agora imagine você, querido irmão, que Deus governando, tudo vai bem. A justiça de Deus, ela é perfeita e não falha. A provisão de Deus é leal e fiel na nossa vida. Ele nos orienta a cuidar de estrangeiros, de órfãos, de viúvas, e um governo onde a justiça prevalece em tudo. Então nós vemos que o plano de Deus era Ele cuidar propriamente do seu povo e aqueles que viriam depois a fazer parte deste povo, sendo através da multiplicação da nação, ou até mesmo o estrangeiro que viesse a entrar na nação. Nós vemos que Deus, Ele no período em que libertou a nação de dentro do Egito e trouxe para entrar na terra prometida, o povo errou em alguns aspectos, mas nunca lhes faltou o maná. Nunca lhes faltou a provisão, ou seja, quando Deus governa, Ele propriamente cuida dos seus súditos e do seu reino. Veja você que os evangelhos nos orientam, o evangelho de Jesus Cristo, os sinóticos dizem assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, nós devemos nos colocar à disposição do reino do Senhor. Moisés foi instruído por Deus a criar as leis que contém nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Ou seja, ali está o manual de sucesso de qualquer nação, qualquer humanidade, qualquer sociedade. Mas o povo, vendo que as nações vizinhas tinham um rei palpável, um rei humano, e aqui já aprendemos, humano é limitado, humano é criatura e não criador. O povo resolve pedir um rei e Deus lhes concede Saul. Veja você que a orientação de Deus era para Saul obedecer. Saul desobedece já no início de seu reinado e perde o principal para qualquer governante, que é o Espírito de Deus, dando discernimento, instrução, sabedoria, para saber, assim como disse Salomão, entrar e sair perante o povo de Deus, e não o povo propriamente do rei. Veja que Deus manda Samuel vir e não ir, ou seja, Deus já estava na casa de Jessé junto de Davi. Ungir a Davi. Davi é nomeado rei, o homem segundo o coração de Deus, um homem sensato, falho também como eu e você, mas que havia um coração segundo o coração de Deus, exercendo justiça, um guerreiro árduo que guerreava a favor do seu Deus e de sua nação. Aqui aprendemos, não pare nas lutas da vida, levante sua cabeça e prossiga labutando, porque quem vai triunfar por você é o próprio Deus. Vemos que Salomão assume seu trono, e Salomão começa bem e termina mal, por isso nos provérbios está escrito, melhor é o fim do que o começo das coisas. Vemos que o registro que relata o início do governo de Salomão, ele diz que ao invés de cumprir o princípio, costume da nação, que o rei, a hora de ser nomeado, ia sentar ao trono,
Salomão vai para o monte oferecer 1000 sacrifícios a Deus. E Deus começa a dialogar com Salomão. O que queres pedir? Salomão diz: eu não quero nada além de sabedoria para saber sair e entrar perante teu povo. E Deus fala: por não pedir teus inimigos longevidade, não pedir prosperidade, eu te dou sabedoria e também te acrescento dias, bênçãos e riquezas na tua vida. Salomão mostra que é sábio até certo ponto, depois ele se mostra seduzido por coisas do dia a dia. Irmãos, um governante, primeira coisa que ele tem que ter em mente: abrir mão de suas próprias vontades para o bem de uma nação, para o bem de quem ele representa, ordenando a ele próprio o princípio ético e de deveres que a nação também tem que cumprir. Ou seja, governar por exemplo. Nós devemos cumprir isso em nossas vidas, porque assim seremos triunfantes junto de Deus. Percebemos que entre o povo da teocracia, que é Moisés representando o próprio Deus e Deus entregando as ordenanças a Moisés, e a dinastia da monarquia, houve o período dos juízes, que nós ainda vamos falar em outro vídeo. Fique atento, e nós vamos comparar isso com o que Sérgio Moro tem vivido no dia dele. O nosso sábio e representante de justiça em nossos dias, nós vamos comparar com os homens da Bíblia, e você vai entender. Pois bem, passando esses tempos em que a dinastia e o governo de monarquia imperou sobre a nação, nós vemos altos e baixos. Nós vemos que por o povo pedir um rei, realmente nunca faltou um rei. E aprenda aqui, agora vamos aprender juntos. O povo pediu um rei, quando o rei justo governava, tudo ia bem. Porém, quando o rei se corrompia, vinham as consequências, e algumas vezes eles eram submetidos a cativeiro de rei de outras nações. Irmãos, tomemos cuidado, saibamos pedir bem aquilo que pedimos a Deus. Nós vamos agora entender um pouquinho do que é a democracia e o que temos vivido. Democracia vem da palavra grega, duas palavras gregas, que é demo, povo, e krateu, que é governo. Aí já inverte as coisas, não tem um representante, nem tão somente o próprio Deus governando, mas sim o povo elege os seus representantes para assim ser a voz deles dentro do poder legislativo, executivo e judiciário. Isso vem da Grécia. Veja você que o princípio é saudável. O perigo está em escolher. E a pergunta que vai para nós cristãos: será que temos escolhido bem os nossos governantes? Não adianta depois fazer muvuca, barulho, querer fazer com que saia. O princípio é não colocar. E vou contra muita gente. Devemos sim ter governantes cristãos, pastores, líderes, que saibam representar a lei de Deus dentro do poder legislativo, executivo e judiciário. Glória a Deus que Bolsonaro está instituindo um ministro terrivelmente evangélico, porque ele vai ser a voz de Cristo. E oremos, irmãos, para que ele se permaneça alicerçado na lei de Deus. O que é o poder judiciário? Aquele que executa a lei. O que é o poder legislativo? Aquele que desenvolve, que administra e fiscaliza. O que é o poder executivo? Aquele que executa. Irmãos, tenhamos consciência que para isso acontecer é necessário cumprir um dos mandamentos bíblicos. Não desvie teu pé nem para a direita e nem para a esquerda para se apartar do mal. Eu tenho falado disso nos meus vídeos. O equilíbrio é o melhor para tudo. Entenda você que num governo democrático, que é o nosso modelo, é necessário diplomacia para governar. Ou seja, eu devo entender bem como me relacionar com todos esses escolhidos pelo povo, para assim ter clareza e bom relacionamento para conseguir aprovar as leis que eu tanto desejo, executar as leis que eu tanto quero. Então vem de relacionamentos. Não vamos ser extremistas de esquerda, de direita, vamos buscar o equilíbrio e orar para os nossos governantes tomarem boas decisões em todos os seus dias governando. Entenda você que só chegou como está porque foi propriamente a humanidade que foi gritando e escolhendo modelos. Mas uma democracia com bons representantes, ela vai muito bem.
E qual o melhor representante? Aquele que traz justiça. Eu quero ler 2 textos para os irmãos. Provérbios 29:2. Quando os justos se engrandecem ou governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Irmãos, o senso de um bom governo está em cumprir justiça. Para cumprir justiça, você tem que ter bons princípios ético, moral e deveres. Vamos entender que é melhor ter um governo baseado na lei de Deus do que propriamente um ímpio e que queira os seus próprios benefícios e seus próprios prazeres, enriquecimento ilícito através do cargo que exerce, ao invés de representar o povo, representa seu próprio interesse. Outro versículo é o verso 4 deste mesmo livro e capítulo: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo dos subornos a transtorna. Entendeu? O que tem acontecido nos últimos 16 anos no nosso país? Governos subordinados e corruptos estão transtornando nossa terra. E saiba você que o governo Bolsonaro, Sérgio Moro e todos os seus ministros estão agora colocando a casa em ordem. Assim como Gideão precisou derrubar os altares de Baal, eles estão neste período e precisam de nossas orações, precisam de nosso apoio para a justiça de Deus prevalecer em nossos dias. Seja sábio na Bíblia, não se influencie por opinião pública. Vá na Bíblia, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. No próximo vídeo nós vamos falar sobre juízes, trazendo um pouco do que devemos fazer em apoio aos juízes saudáveis que temos em nossos dias. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço do pastor Eduardo Cassiava. Até o próximo vídeo.